sociedade também. Deixa eu parar essa transcrição aqui. Isso. Bom dia, acadêmicos e acadêmicas. É um prazer estar com vocês novamente nesta bela quarta-feira do dia 24 de novembro de 2021 para a última apresentação de seminário com o acadêmico Cristaldo, né, sobre indústria 5.0. Cristaldo, eu passo a palavra para você. Depois que você apresentar, nós passaremos para a fase de arguição e considerações sobre o trabalho, ok? Fique à vontade, o palco é seu. E a propósito, você quer que eu passe os slides para ti? Ou você passa? Pode ser o senhor, tem problema, tá? Então você só vai me dando, né, o start aí para que eu possa ir passando, tá bom? Tá bom, ok. Bom, gente, todos estão me ouvindo? Ok? Eu vou explicar hoje um pouco sobre Indústria 5.0. É um trabalho feito em dupla, eu e o Diogo, e o meu foco vai ser a Indústria 5.0, mas para a gente entender um pouco a Indústria 5.0, eu fiz um pouquinho da retomada, para a gente entender como que a sociedade e a tecnologia ela foi aumentando, até a gente chegar nas indústrias 5.0. Pode passar, professor Ed. Bom, pessoal, tudo começa na indústria 1.0, lá atrás, com a primeira revolução industrial. Nós tivemos a invenção da máquina a vapor e a energia a vapor, e ela foi essencial para o desenvolvimento da tecnologia. Tudo começou ali mais ou menos em 1750 a 1850, dentro do período de 100 anos, tivemos o desenvolvimento dessa primeira tecnologia. Importante notar, muito importante, tá? Que vocês têm que saber isso. Um pioneiro da tecnologia lá atrás, que possibilitou a nossa sociedade chegar aonde chegou, foi James Watt. Já ouviram falar dele em física, né? Ele que foi o inventor da máquina a vapor. Ele criou o primeiro modelo. Inclusive, essa fotinha desse cara pensando sobre a mesa é exatamente ele, numa gravura que fizeram, né? Pode passar, professor. Para quem nunca viu, né, o que possibilitou toda a tecnologia foi esse é o modelo da máquina a vapor que tivemos, e ele é bastante simples. A partir da energia a vapor, eu conseguia fazer aquela roda que vocês estão vendo se movimentar. O vapor passava, né, entre os tubos, o ar era comprimido dentro do cilindro, e vocês estão lendo ali válvula de saída, o ar saía do cilindro e o movimento da roda acontecia. E isso possibilitou uma coisa interessante, que é as locomotivas, né? Graças a essa invenção, tivemos o desenvolvimento aí das locomotivas e dos navios. Pode passar, professor. Chegamos aí, indústria 2.0. Frisem, por favor, que a indústria 1.0 é a máquina a vapor. Tivemos mais um desenvolvimento do motor elétrico. Dois pioneiros nisso, vocês estão vendo aí na imagem, que utilizou, foi o Henry Ford e do outro lado Faraday. Gente, eu coloquei esses dois porque foram os mais importantes no artigo que eu estava lendo sobre o desenvolvimento da tecnologia. O Henry Ford com as indústrias Fords
e o Faraday com o desenvolvimento do eletromagnetismo. E, principalmente o Faraday possibilitou a indústria 2.0 vir a existir, porque ele que descobriu e inventou o termo de eletromagnetismo. E graças a ele, depois o Ford utilizou nas suas indústrias, ele que desenvolveu, a partir dele, o primeiro motor elétrico. Aí eu coloquei ali, né, a data do Henry Ford e do Michael e o que eles fizeram. Pode passar, professor. Desse lado é as indústrias Ford, aí nós já está mais ou menos em 1900, do lado direito, e do lado esquerdo é o primeira tecnologia, que foi o motor elétrico. A partir dele veio tudo que a gente conhece. E isso vai chegar também nos computadores, tá, pessoal? E aí, ali é o modelo de construção, a maquinofatura, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, acredito que sim. E o modelo ali foi desenvolvido por Faraday, que é o primeiro motor elétrico. Pode passar, professor. Ok. Na indústria 3.0, pessoal, nós tivemos o desenvolvimento, aí nós já tinha o motor elétrico, mas a gente não tinha uma inteligência no motor elétrico, né? Então, o que aconteceu? O desenvolvimento dos computadores. A indústria 3.0 surgiu com a terceira revolução industrial, que foi por volta de 1950 a 1955. Nessa indústria 3.0, o ser humano foi substituído pela máquina. Na indústria Ford, a gente não tinha isso, o ser humano que fazia o trabalho da montagem dos veículos. Já nas indústrias 3.0, o ser humano perdeu um pouco o seu lugar dentro das indústrias, dentro das empresas. Foi substituído pela máquina. A imagem que vocês estão vendo é o primeiro computador. Graças a todo o desenvolvimento da tecnologia, aos esforços dos cientistas dos antepassados, foi possível criar o ENIAC, que é o primeiro computador criado pelo governo dos Estados Unidos em 1945. A partir dele, surgiu microcomputadores, né? E foi utilizados nas indústrias, como que vocês estão vendo na imagem abaixo. Inclusive, vale destacar que a gente utilizou também os computadores, os primeiros computadores, na corrida espacial. Por exemplo, na ida ao Homem à Lua foi utilizado também um modelo mais avançado, mais parecido com o ENIAC. Não sei se vocês sabiam disso, mas vale ressaltar. Pode passar, professor. Obrigado. E na indústria 4.0, pessoal, é a fase que nós estamos. A gente não chegou na indústria 5.0 ainda. Tem países desenvolvidos que já tem já obtém a tecnologia para isso, mas o Brasil ainda está em 4.0. E a quarta revolução industrial possibilitou o período que nós estamos, que foi de 1990 a 2017. Nesse período, a gente teve o desenvolvimento da inteligência artificial, a robótica, o surgimento da internet das coisas, o desenvolvimento da realidade aumentada. Então, graças a essas tecnologias, possibilitou a gente estar na quarta revolução industrial, que é o que nós estamos. E consequentemente, a indústria 4.0. Só que uma peculiaridade que eu coloquei ali é o seguinte, né? Na indústria 4.0, a presença do ser humano não é o foco principal, já que as máquinas são programadas com softwares a realizar toda a produção. Então, a gente vê que o ser humano na indústria 4.0, a partir da terceira, perdeu seu espaço dentro das indústrias. O que o ser humano está sendo substituído pela máquina.
Eu coloquei também o surgimento de linguagens de programação, porque a computação também evoluiu. O surgimento dos microchips. Hoje a gente já tem até nanochips, nanoprocessadores, né, de informação, e isso possibilitou essa revolução. Pode passar, professor. Ok. E aí, pessoal, aqui a indústria 5.0, que é o objetivo, eu tive que passar tudo isso para vocês entenderem, ela alguns países já alcançou, mas eu falando no Brasil, a gente ainda está um pouco longe disso, da indústria 5.0. A indústria 5.0 só vai surgir com a quinta revolução industrial, e para isso vai surgir novas tecnologias no mercado, né? Inclusive, eu coloquei o seguinte, né? Robôs inteligentes, como, por exemplo, que vocês conhecem, a robô Sofia. Né? Ela foi criada em 2017, a robô mais inteligente do mundo, né? Ela criado pela empresa Hanfon Robotics. E o foco da indústria 5.0 é a sustentabilidade. Ou seja, a indústria 5.0 ela vai pensar no meio ambiente e também na colaboração entre máquinas e seres humanos, que vocês estão vendo na imagem acima. Tem um robô, né, dialogando com o ser humano, e isso é o foco da indústria 5.0. É não separar o ser humano da indústria, mas juntar a habilidade que o ser humano tem de se adaptar, de resolver situações, problemas, com a capacidade que a máquina tem de processar as informações. Então, juntar esses dois tipos de inteligências, tá? E eu coloquei também, pessoal, vocês estão vendo essa caixa, né? Isso não é uma caixa, pode-se dizer, né? É um PC quântico. PC quântico, sim. O PC quântico, gente, é uma das propostas da indústria 5.0. Né, a computação quântica, o processamento de informações muito mais rápido. E, curiosidade, né, o primeiro PC quântico foi desenvolvido pela empresa Quantum System One em 2019, Estados Unidos. E, gente, é um marco na história da computação, um marco na história da tecnologia. É uma junção das tecnologias que tivemos em todas as revoluções industriais até chegar no computador quântico, na robô Sofia, como, por exemplo, né? Coloquei ali também tecnologias bem mais compactas. Se vocês perceberem, as revoluções industriais, até a quinta, ela foi diminuindo a tecnologia. Antigamente a gente tinha computadores que era do tamanho de uma sala, e agora a gente tem computadores que cabem na nossa mão. Então são tecnologias cada vez mais compactas, seguindo a lógica até da computação quântica. Então, existe sim tecnologias compactas, por exemplo, o bits versus o qubits. Né? O bits é o que a gente estuda na aula de estrutura de dados, que é o Cristiano que passa isso para a gente, tudo em cima do bits. Só que hoje a gente trabalha com qubits, que é uma tecnologia muito mais avançada que o bit. Né? Eu consigo processar mais informações e esse é um dos focos da indústria 5.0. É esse tipo de tecnologia. E pode passar, professor Ed. Eu coloquei brincando, né? Print do Python. Agradecemos. Cristal Anselmo da Silva, Diogo Tsushiwoshi Shikuma. Só isso, Ed. Perfeito, Diogo, parabéns pela apresentação. Agora a gente passa para a fase de arguição. Queridos alunos, a palavra é de vocês. Alguém aí quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta para o Cristaldo? Aproveita que ele está com tudo na ponta da língua. E aí? Ninguém tem nenhuma pergunta?
Não? Eu tenho, né? Quando você fala, você até comentou que com a questão da industrialização, você fez um marco bem legal lá desde a época de Ford, né? E desde a época da industrialização em si, né? Os impactos vêm trazendo. Deixa eu ver aqui, opa, chegou uma pergunta aqui do Gunnar, não, do Vitor. Qual que é o impacto da indústria 5.0, Cristaldo, na sociedade? Ou ainda é muito cedo para isso? E aí? O texto que eu estava lendo, ele falava a respeito mais do Brasil também, né, professor? Em Sim. países subdesenvolvidos, a indústria 5.0 ainda não tem impacto. Porém, em países desenvolvidos, a gente já tem uma perspectiva desse impacto na sociedade. Acredito sim, os Estados Unidos, né, com o desenvolvimento, igual eu coloquei ali, da informática, você já tem alguns impactos, por exemplo, afeta na saúde, no setor de saúde, porque dá para utilizar, não só nas indústrias 5.0, né? E dá para utilizar essas novas tecnologias, mas em outras áreas da sociedade. A saúde, o ambiente escolar também dá. Tem vários outros lugares que a gente pode aplicar essa tecnologia. Mas, pensando em países subdesenvolvidos, infelizmente ainda não é uma perspectiva de aplicar essa tecnologia, porque ainda estamos na quarta revolução industrial, na indústria 4.0. Tá. Só uma retificação, tá, Cristaldo? Nós não falamos mais países subdesenvolvidos. Hoje a gente trata o países em desenvolvimento, tá? Que é o caso do Brasil. O Brasil ele está num patamar em desenvolvimento. A gente está em busca disso, tá? São nomenclaturas que estão sendo utilizadas agora nos últimos anos, certo? Eu que já tenho uma certa idade acima de vocês, eu aprendi na escola mesmo que era subdesenvolvido, né? E depois nós tivemos que fazer essa correção, tá? Então, eu estava comentando, né, você fez aí todo um histórico, tá? Desde a época da Revolução Industrial lá, falando de Ford, falando, né, de tudo quando começou, e você veio permeando, apresentando aí até chegar na questão, né, no dia a dia, inclusive falando da questão do computador quântico, né, que é algo bem interessante. E aí, a gente sabe que agora, recentemente, foi anunciado que a China ela ela tá ela desenvolveu, né, um computador quântico 1 milhão de vezes mais veloz do que aquele que foi criado, desenvolvido na inteligência artificial da Google em 2019, né, que era o mais avançado até aquele momento. E aí eu pergunto para você, qual que é o impacto dessa situação, desse desenvolvimento desse computador quântico, né, no mundo, inclusive aqui para nós no Brasil? Bom, Ed, vou tentar responder a sua pergunta, porque a pergunta também não foi tão simples, né? Não foi tão simples, mas é bom as sociedades de diversos tipos, não só igual você falou, a China, Estados Unidos, Brasil, já terem essa tecnologia em mãos. A computação quântica, eu estava vendo, curiosidade, eu estava vendo um pouco dos algoritmos. Como que é o algoritmo de um PC quântico? Gente, é extremamente incrível. É incrível, Ed. Você vê, por exemplo, o PC quântico, o PC normal, ele trabalha com bits, que pode ser 0 ou pode ser 1. O PC quântico, ele trabalha com a possibilidade do talvez. Então, é uma tecnologia que tem um impacto na sociedade, não só pensando na China,
nos Estados Unidos, no Brasil, em âmbito geral. Então, eu posso aplicar a computação quântica nas indústrias, eu posso aplicar a computação quântica na área da saúde, na área da educação, na área... E isso reflete, por exemplo, o que eu mostrei lá da RoboSofia. Imagina uma RoboSofia dentro de uma empresa. Imagina isso. Seria incrível. Então, essa colaboração entre humanos e máquinas. Então, o impacto na sociedade seria em âmbito geral. Trazeria benefícios não só para um setor, mas para todos. E colaboraria com o desenvolvimento até da ciência, Ed. Avançaríamos dentro da ciência. Eu acho que eu respondi, mais ou menos. Respondeu. O André tem uma pergunta. O André, da forma que o Cristaldo, eu não sei se é relacionado à questão do computador quântico, né? Seria isso? Você queria saber como é que afetaria diretamente o Brasil? Seria nessa situação ou da indústria 5.0? Isso, professor. O senhor perguntou mais ou menos assim, diretamente a lógica que eu ia perguntar. O senhor perguntou bem mais explicado. Não, então mas assim, agora eu consegui entender, né, com a explicação do Cristal. Que eu estava com um pouco de dúvida como que afetaria, assim, diretamente o Brasil em si, entendeu? Já que os outros países assim, têm um pouquinho mais de desenvolvimento, né? Que já o Brasil está um pouquinho para trás, né? Mas você sabe, por mais que o Brasil esteja um pouquinho ainda para trás, eu até comentei em relação à China, porque vai ser uma tecnologia que vai ser colocada à disposição do mundo, né? Toda a tecnologia, quando ela é feita, quando ela é idealizada, e ela sai do papel, né? E ela toma forma no nosso dia a dia, ela traz impactos de grande monta, né, para todos os setores, tá? Então, como até o Cristal dele colocou, se você pegar no âmbito de saúde, por exemplo, a chance de você desenvolver, ou seja, a chance de você ter uma capacidade, né, de correlacionamento, de cálculo, por exemplo, de uma nova droga contra o câncer, tá? Seus efeitos colaterais, como é que isso reagiria, esse processamento, ele acaba sendo muito mais rápido e muito mais complexo, ou seja, você consegue correlacionar melhor, tá? Esses efeitos de uma nova droga, e aí você acaba tendo um resultado muito melhor. Então, a gente percebe que com essa questão do computador quântico, isso vai trazer benefícios, né, enormes, não só para a área da saúde, como eu entendo para a educação, para a própria produção em si, e daí por diante. É claro também que eu entendo que se isso, né, e aí não é só essa tecnologia, qualquer tecnologia, quando você usa ela de forma errada ou com uma outra finalidade, isso pode trazer prejuízos enormes, tá? Por exemplo, no caso de um país querer espionar o outro país, de querer, né, buscar informações privilegiadas e daí por diante. Tá? Então, isso também gera um certo temor, porque a gente não sabe como é que vai ser utilizado esta tecnologia, né? Pode ser usada do lado positivo e pode ser do lado negativo também, né? Mas são riscos que nós temos que correr, tá? E o que é importante a gente olhar é que toda e qualquer tecnologia, desde lá dos primórdios, de quando iniciou mesmo, né? Lá quando vamos pensar desde da descoberta, né? Ou da exploração do Brasil em 1500, a gente percebe que as tecnologias vieram se revolucionando. E aí, eu não entendo que ela tira, né, mais uma vez, eu volto a enfatizar isso, eu não entendo que ela tira o emprego do indivíduo, que ela substitui o homem.
Eu entendo que ela muda a forma de o homem trabalhar. Hoje eu preciso de um homem mais humanizado, um homem com um intelecto melhor desenvolvido, até para que possa manusear, né, e dominar essas tecnologias. Então, eu entendo que a tecnologia ela vem com o intuito de aprimorar também, não só o meio, mas aprimorar o ser humano, o indivíduo. Então, eu não entendo que ele vai colocar o indivíduo, vai tirar o indivíduo do processo. Ele vai fazer com que o indivíduo modifique a forma de trabalho, modifique a forma, né, de processamento, de envolvimento. E cada vez mais a questão humanizada, cada vez mais essa questão do intelecto do indivíduo vai ser cobrado, tá? Eu entendo que a tecnologia ela está nos impactando principalmente por essa linha. Como eu comentei com vocês, né, logo no início da aula, vocês me instigaram a entrar no assunto, a buscar informações no assunto, porque nós estamos vivenciando isso, tá? Que é a questão da moeda digital, que até pouco tempo, ou melhor, até antes de vocês me xingarem, eu nunca tinha parado para ler. Eu nunca tinha parado para entender como é que funciona, tá? E aí, assim, a gente já começa a ver países regulamentando e criando, de fato, moedas digitais. Inclusive, aqui no Brasil já se fomentou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, são situações que nós vamos... Quem não entende vai ter que começar a entender, porque não é algo que é uma tendência, já é uma realidade. Já é algo no dia a dia que a gente tem que estar aprimorando sempre. Certo? Perguntas, dúvidas? Querem fazer mais alguma pergunta, Cristaldo? Ou algum comentário que vocês queiram fazer? Não?